Abram a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1. Nós estaremos dando hoje continuidade no que foi dito na semana passada. Como crerão? Eu não sei se os irmãos assistiram a pregação que foi postada tanto no grupo como também no canal da igreja. Os irmãos assistiram a pregação? Como crerão? Então vocês estão por dentro, né, do que eu estarei dando continuidade aqui hoje. Né? 1 de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Oh, meu Deus, eu me curvo, Senhor, diante de Ti, Pai, porque eu não sou digno, Senhor, de tamanha responsabilidade, Pai. Eu não sou nada, meu Deus, e eu rogo a Ti, Senhor, misericórdia. Meu Deus, a começar, Senhor, por mim, meu Deus, porque essa palavra veio como uma faca, Senhor, no meu coração. Veio como uma espada, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, para que a Tua palavra, meu Deus, seja ela pregada da maneira como o Senhor quer, meu Deus, que ela venha aos nossos ouvidos. Que não seja eu, Senhor, que não venha do meu coração, que não seja da carne, que não seja do meu entendimento humano, Senhor, mas seja do Teu Espírito para o nosso ser, Senhor. Ó Pai, toca, meu Deus, com brasas do Teu altar os meus lábios, Senhor, e purifica-me dos pecados, Senhor, para que eu possa, meu Deus, pregar a Tua palavra, Senhor, para que a Tua palavra venha fiel, meu Deus, a esse povo, Senhor, a esta igreja, essas ovelhas, Senhor. Ó Pai Santo, Deus querido, que eu diminua, meu Deus, que eu diminua, Pai, e que o Senhor, meu Deus, seja o único aqui, Pai, a ser ouvido, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ouvir unicamente a Tua voz, Pai. Ó Jesus, repreende o diabo, Senhor, que ele não roube, meu Deus, as Tuas palavras no nosso coração, Senhor. Mas eu rogo, Pai, que ela venha cair, meu Deus, com uma boa semente em boa terra, Senhor.
Prepara o nosso coração, Senhor, para receber essa semente, ó Deus, para que ela possa dar frutos em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, fala com cada um de nós em nome de Jesus, Senhor, pois a Ti apresenta essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Por favor, pode se assentar. Amados, na semana passada, eu falei a respeito de como crerão, né? Essa foi a indagação que me veio, lendo a palavra, e também conversando com a minha esposa, me veio essa palavra na mente, como as outras pessoas vão crer em Jesus como Salvador, sendo que o comportamento dos que se dizem evangélicos são contrário ao caráter de Cristo. Então, como que essas pessoas vão olhar para nós e falar, poxa, aquele ali é um verdadeiro cristão, aquele dali é um autêntico cristão, e desejar também ser um cristão? Porque a maioria das pessoas hoje, quando olha para alguém que se diz evangélico, que se diz cristão, ela fala, eu não quero ser cristão, eu não quero ser evangélico. Por quê? Porque esses mesmos que dizem que são aqueles que as suas obras testificam que Cristo não morreu por ele na cruz. É como se ele estivesse trazendo Cristo dentre os mortos, sendo que Cristo morreu por conta dos nossos pecados, como está lá em Romanos, no capítulo 10, que nós lemos na semana passada. Então, como as pessoas vão crer hoje no Evangelho? Se primeiro não há quem pregue que Jesus Cristo morreu por amor a nós. Jesus não morreu para nos dar casa, carro, não nos dar as coisas deste mundo, tanto que o sermão dele começa, não acumuleis tesouro nessa terra, mas antes ajuntai tesouros no céu. E o que nós temos hoje são pessoas que estão dentro da igreja, mas desejando viver aonde? No mundo, desejando o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, e o pior é que ao desejar as coisas do mundo, traz isso para dentro da onde? Da igreja. E a igreja perde a sua característica de luz, de sal. Porque o Senhor disse, vós sois sal da terra, luz do mundo. E quando esse cristão que acha que tem luz, vive nas trevas, Jesus disse, se a luz que há em ti é trevas, quão grande trevas há dentro de você? Por isso, a palavra do Senhor veio ao meu coração para dar continuidade nesse tema. Como crerão? Muitas das vezes, como os nossos filhos crerão? Como as pessoas do trabalho, da escola, que estão ao nosso redor, crerão em Deus, se o nosso testemunho como cristão não aponta para quem? Para Cristo. Como, seu Machado? Como as pessoas vão crer? Porque antigamente as pessoas criam, buscavam a Deus. Porque o caráter daquelas pessoas que aceitaram a Jesus e mudaram o seu caminho, apontavam para quem? Para os caminhos de Cristo. E hoje, essas pessoas, elas apontam um caminho que não mostram a Cristo. Mas mostram apenas o caminho da carnalidade, do pecado. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura, aquele que está em Cristo. Então como? Às vezes eu estava conversando com a minha esposa, e aí a gente conversando, aí ela chegou a uma conclusão, é por isso que as pessoas não conseguem sair do engano. Como que essas pessoas vão sair do engano, meus irmãos? Pensem comigo. A pessoa ela vai a um lugar, por exemplo, ela vai a uma escola, a um curso para aprender mecânica. Ela vai para aprender mecânica. Exemplo.
Ela vai para aprender mecânica num curso de mecânica. Tem como ela aplicar a mecânica num curso de medicina? Impossível. É impossível. Então a pessoa ela vai a uma igreja, ela é chamada por algum atrativo que no final não leva ao arrependimento de pecado. Então aquela pessoa ela imagina que aquele caminho que ela está ouvindo, ela imagina que é o caminho de quem? De Deus, o caminho de Cristo. Então ela acredita, ela crê que ela está no caminho o quê? No caminho certo. Foi dito a ela: olha, vamos lá na igreja, que Deus ele vai abrir uma porta de emprego para você. Eu não tenho dúvida disso, que Deus tem poder para abrir portas. Vamos lá na igreja, que Deus vai reverter essa situação. Vamos lá na igreja, que Deus ele vai mudar a sua história. Hoje é o que diz. Vamos lá na igreja, porque Deus tem o melhor para você. Então as pessoas saem do seu lugar, vão à igreja com o propósito de conhecer a Deus, de abandonar o pecado, mas vão com o propósito de se conquistar alguma coisa por meio de Deus. Então elas chegam à igreja, ouvem aquela pregação motivacional, elas ficam motivadas a continuarem lutando, a continuarem perseverando, que a vida delas irão mudar, elas sairão da pobreza, irão para a riqueza. Então elas ficam nesse caminho. Só que no caminho em que elas estão andando, elas não ouviram que é necessário abandonar os pecados. Os irmãos estão compreendendo? Porque não é pregado isso, que é necessário haver abandono de pecados. Então as pessoas elas vão nesse caminho. Por quê? Porque ela fala de Deus. Porque Deus vai mudar a sua história. Falou de Deus. Que Jesus ele vai te dar uma vitória. Porque assim como Jesus ele curou, ele vai te curar também. Assim como Jesus fez a multiplicação de pão, Deus vai multiplicar a sua renda. Então as pessoas chegam a esses lugares com esse pensamento, que Jesus ele faz, que Jesus transforma, Jesus prospera, Jesus restaura, muda. E Jesus tem todo esse poder de restaurar. Só que o problema é que nunca sai disso. A palavra do Senhor em Atos capítulo 9 é bem clara. Quando Felipe saiu de Jerusalém por conta da perseguição ocorrida por Paulo, ele desceu a Jerusalém pregando o reino de Deus. E por meio disso ele operou sinais, ele curou enfermos, ele expeliu demônios, e isso chamou a atenção do povo. E ali ele continuou pregando arrependimento de pecados para aquela multidão. Tanto que no final não, tanto que a permanência dele ali levou mais da metade da cidade ao batismo. Como que a pessoa se batiza sem ela entender que ela precisa se arrepender do pecado? Não tem como. As pessoas foram curadas. As pessoas foram libertas do poder do demônio. Mas no final elas foram para quem? Para Cristo. Elas não foram para a igreja de Filipe. Elas não fizeram parte da igreja do Filipe. Elas fizeram parte do corpo de Cristo. Então essas pessoas, se elas não tiverem essa pregação de que precisamos de um Salvador porque estamos perdidos nos nossos pecados, elas morrerão sem Jesus. Porque elas estão buscando o alvo errado. Elas estão buscando o tesouro errado. Que é apenas coisas dessa terra. E aí muitas são as que estão dentro das igrejas, que lotam estádios, mas dentro são aqueles sepulcros caiados. Estão mortas. E aonde há corpo morto, há o quê? Podridão, mau cheiro. E é isso que acontece com esses cristãos. Eles produzem mau cheiro, porque estão mortos, estão ainda vivos para o pecado, mortos espiritualmente, ao invés de ser o contrário. Então por isso nós temos uma demanda crescente de pessoas que estão dentro da igreja e ao mesmo tempo nas baladas. Dentro da igreja e também nos bares.
dentro da igreja e no forró, e no funk. Dentro da igreja, e ouvindo, e curtindo, aceitando, compactuando com as coisas do mundo. Por isso que essa mudança que está tendo a respeito do homossexualismo, a igreja está aceitando isso. A igreja moderna. Porque a igreja deixou de se santificar. Porque Deus é santo. E Ele exige de nós também a mesma santidade. Nós não podemos compactuar com as obras das trevas. Antes nós devemos o quê? Condená-las. Mas a igreja que é carnal, ela compactua com as coisas do mundo, do pecado. Por isso nós vemos tanto escândalo dentro da igreja, tanto escândalo. É um escândalo atrás do outro. Porque a igreja que antes temia a Deus, hoje não teme mais a Deus. Porque temer a Deus é você se santificar. É nos santificarmos. Porque Jesus está às portas. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão abraçando o mundo, se contaminando com o mundo, contaminando as suas vestes e pensando, está tudo bem, Deus me aceita assim, Deus me ama assim, mas não é assim, porque dessa maneira o único destino é o inferno, porque Cristo não morreu na cruz para continuarmos no pecado, mas para nos livrar do poder do pecado, da morte. Então o diabo, ele trouxe essa mentalidade para a igreja moderna. Que eu posso buscar a Deus assim, do jeito que eu estou. Posso ir para a balada e ainda adorar a Deus no outro dia. Eu posso beber e no outro dia adorar a Deus. Eu posso mentir e ainda adorar a Deus. Eu posso falar palavrão e ainda adorar a Deus. Eu posso desejar a morte do meu próximo e ainda adorar a Deus. É isso que o diabo tem colocado na mente dos crentes de hoje. Sendo que o Senhor nos chamou para nos separarmos deste mundo. É bem clara a palavra do Senhor aqui também em João. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Não tem outro caminho. E o caminho para se chegar ao reino de Deus, ele é o que, meus irmãos? E ele passa por onde? E esse caminho passa por quem? Amém? Ele passa por Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a porta. E essa porta, esse caminho é apertado. Não tem como nós passarmos por esse caminho com bagagens do mundo. Por isso, tudo que nós podemos acumular aqui, não dá para levar para o reino de Deus. Não dá para levar para o outro lado da vida. Por isso, o Senhor diz que nós devemos acumular tesouros no reino dos céus. No reino dos céus. Mas lá, você desbloqueia mais uma vez seu celular? Abre lá no grupo da igreja. Não tem como, meus irmãos, após a morte, nós levarmos alguma coisa. A não ser depois prestarmos conta do que nós fizemos em vida. Obrigado, irmão. Eu estou usando o celular da irmã porque o meu está gravando. Eu postei essa semana um texto em que o evangelista Leonard Ravenhill, ele está no seu livro, né, que eu terminei de ler essa semana, ele diz assim, daqui a 100 anos, não fará diferença, amigo, daqui a 100 anos, se você viver em uma vida em uma monumental mansão, ou na beira do rio,
se as roupas que você usa são feitas sob medida ou de retalhos, se você come grandes filés ou feijão e bolo daqui a 100 anos. Não importa a sua conta bancária ou o tipo de carro que você dirige, pois o túmulo reivindicará toda a riqueza e fama e as coisas pelas quais você anseia. Há um prazo que todos nós devemos obedecer e ninguém se atrasará. Não importa todos os lugares que você visitou, cada um respeitará essa data. Nós apenas teremos na eternidade o que doamos aqui na terra. Quando vamos ao túmulo, podemos salvar apenas as coisas de valor eterno. O que importam, amigo, os ganhos mundanos pelos quais os homens reverenciam, pois o seu destino está selado. Veja daqui a 100 anos. Aí Mateus capítulo 8, versículo 36. Pois o que aproveitará o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Nada deste mundo tem valor eterno. Nada. 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 A pedra mais preciosa não tem valor nenhum no reino de Deus. E as pessoas perderam. A igreja está perdendo o sentido da eternidade, do porvir. As pessoas estão pensando no hoje, no amanhã, e esqueceram do porvir, do reino de Deus. Perderam a sensibilidade do eterno, da eternidade. E vivem pelo agora, pelo momento, pelo prazer de agora, pelo momento de agora. As pessoas hoje não vivem, elas não se projetam para o futuro, elas se projetam para o agora. Porque o que vale é viver o agora, porque o amanhã pertence a Deus. E aí muitas dizem, eu não sei se eu vou ver amanhã, então eu tenho que aproveitar o meu hoje. Então as pessoas aproveitam o seu hoje no pecado. Prostituição, lascívia, traição, roubando. Justamente com esse pensamento, que não sabe o que será do amanhã. Mas o interessante para aqueles que estão em Cristo, como diz a canção, eu posso crer, porque o meu Redentor vive. Então eu não tenho que temer o amanhã se eu estou em Cristo. Mas as pessoas que não estão em Cristo, elas procuram viver o hoje, mas não vivem o hoje com Deus. Vivem o hoje no pecado da carne. E a igreja, que era um lugar onde as pessoas chegavam para abandonarem os seus pecados, porque era apresentada a Cristo, elas continuam dentro da igreja, vivendo nos seus pecados, e pensando que estão servindo a Cristo. Por isso o Senhor diz na sua palavra, que quando aquelas pessoas bateram na porta, Senhor, deixa-nos entrar, o Senhor vai abrir a porta e falar, mas quem são vocês? De onde vocês vieram? Senhor, eu estava lá pregando em teu nome. Senhor, eu estava profetizando. Senhor, expeli demônios em teu nome. O Senhor não está lembrado? Senhor, eu curei o fulano, o Beltrano. O Senhor vai falar, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Vós o quê? Não é o que nós fazemos, é quem nós somos para Deus. Não é o que nós fazemos, meus irmãos. É quem nós somos. E que igreja tem hoje nessa terra? Quais são os cristãos, os crentes, os evangélicos que estão andando nessa terra? É justamente os crentes que não são cristãos. Até vão dizer, Senhor, mas eu estava na mesa, comendo do pão. Senhor, eu estava nas esquinas, ouvindo a tua palavra. São aqueles que estavam sentados dentro da igreja, ouvindo, mas não se arrependeram. Mas não se arrependeram. Por isso nós devemos andar não conforme os nossos conselhos, mas andar segundo Cristo andou. Ele nos chamou para andar nos seus caminhos, porque Ele é o único caminho, não é o seu caminho, não é a sua maneira, mas é o caminho de Deus que Ele nos preparou no seu Filho.
para que nós possamos andar e assim, por meio de Cristo, chegar ao reino de Deus e poder fazer parte do coro eterno que dirá: Santo, Santo é o Senhor. Só por meio de Cristo, meus irmãos. Só por meio de Cristo. Por isso, fiz a leitura de Romanos, capítulo 10. Como crerão? Como as pessoas vão crer? Se a própria vida daqueles que se dizem cristãos não testificam Jesus. Porque o Jesus que veio a este mundo, ele veio com um único propósito: morrer pelos nossos pecados. Salvar-nos da nossa miséria eterna, que é morrer sem Cristo, sem salvação. Então, como crerão, Sr. Machado? Como essas pessoas vão crer? Se não há quem pregue essa verdade, que se continuar no pecado, o único caminho é a morte eterna, é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Não há outro caminho. Não é um conto, não é algo para assustar os leigos, mas é uma verdade pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo pregou sobre isso. Por isso que ele diz: quem não crê em mim já está condenado, mas quem crê em mim tem a vida eterna. E ao aceitarmos Jesus, não devemos apenas dizer: eu aceitei Jesus, mas devemos mostrar, dando frutos de arrependimento, como diz a palavra, produzindo esse fruto, de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E o que tem faltado é essa verdade. Por isso muitas pessoas, elas continuam mentindo. Se você for numa empresa, ou perguntar para alguma pessoa que não é cristão o que elas acham dos cristãos ou dos evangélicos, elas vão ter inúmeros motivos para não ser um cristão. Vai ter N motivos para não ser um cristão, porque ela vai falar: porque o meu vizinho é assim. Porque a pessoa com quem eu trabalhei vivia traindo, vivia mentindo. Como eu havia até comentado há um tempo atrás a respeito do trabalho em que minha esposa, ela até recebeu um cargo bom, e as pessoas que ali ajudavam a administrar eram bispo de uma igreja, era obreiro de uma igreja, fazia parte do coral e faziam questão de defraudar os inocentes. Então as pessoas olhando para essas razões, elas têm razões para não ir à igreja, para não crer em Jesus. Porque a minha vizinha, o meu vizinho, a língua é uma fofoqueira que ganha prêmio do sufoqueiro. É uma pessoa que só sabe amaldiçoar. Tudo para ela é amaldiçoar. Tudo é amaldiçoar. São pessoas que não têm misericórdia. São pessoas que não têm amor ao próximo. São pessoas que não nasceram de Deus, apenas de mais uma religião. Fazem parte apenas de mais uma religião, mas não nasceram de Deus. Pessoas que se envolvem com o mundo, têm prazer no mundo, e quando chegam na presença de Deus, querem adorar a Deus com as vestes sujas, com as vestes imundas. E pensam que Deus está recebendo esse tipo de louvor. Não passam de hipócritas, de fariseus. Porque adoram a Deus apenas com o quê? Porque o coração está o quê? Longe.
Vou ler o texto de 1 João, vou usar a tradução viva, eu usei a CF, só para a gente ter uma ampla compreensão, mas a gente vai permanecer na CF, só para os irmãos terem uma ampla compreensão como eu tive nessa meditação, nesse estudo. Olha como está escrito aqui. Cristo estava vivo quando o mundo começou. Desde o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? João capítulo 1. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. João dizendo, eu vi Jesus, ouvi falar, caminhei com ele. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. E ele é a mensagem da vida enviada por Deus. Versículo 2. Este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós. E nós asseguramos que o vimos. E estou falando de Jesus Cristo, aquele que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e depois foi revelado a nós. Eu repito que lhe estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim que vocês possam participar da comunhão e da alegria que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. E se fizerem como eu digo nesta carta, então vocês também ficarão cheios de alegria, e nós igualmente. João está trazendo a memória desta igreja que estava recebendo a carta. Olha, Jesus já era vivo antes de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele. E Deus se manifestou em carne por meio da sua serva Maria. E nós o vimos, nós tocamos, nós andamos com ele. Nós estivemos com ele. Isso não é um conto, não é uma história criada por nós, mas ele vive. Ele morreu, ressuscitou, ele se mostrou a nós, mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado, porque ele está vivo. Não é um conto de uma pessoa morta, mas é a veracidade de uma pessoa que está viva. Creiam, para que assim como nós estamos felizes, vocês também fiquem felizes. Por isso essa carta é destinada a vocês. Versículo 5. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Que Deus é luz e que nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que somos amigo dele e continuamos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Deus é luz, meus irmãos. E o Senhor também nos chama para andar aonde? Na luz. E em Cristo não há variação, não há sombra, não há escuridão. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Mas precisamos ser a verdadeira luz. Porque aqueles que pensam que têm luz aos seus olhos, mas em si há trevas, eles estão afastados de quem? Porque em Deus não há escuridão. Os irmãos estão compreendendo? Por isso não podemos compactuar com as obras das trevas. Não podemos andar nas trevas, nas obras das trevas, porque o Senhor nos chamou para a luz. Para testificarmos da luz. E não para testificarmos das trevas, mas da luz. Por isso João está dizendo, nós vimos essa luz, nós tocamos nessa luz, nós andamos nessa luz. E chamamos vocês também para caminharem nessa luz. Para que aqueles que estão em trevas também vejam a luz. As pessoas que hoje estão no mundo sem Jesus, elas estão no quê? E elas precisam de quem? Da luz. E essa luz foi dada a quem? A nós, a igreja. E a igreja não pode deixar essa luz apagar. Não pode permitir com que a conta seja com que a luz seja cortada, porque está deixando de pagar a conta espiritual, de manter a espiritualidade, a santificação. A igreja está deixando, meus irmãos,
trazendo assim para um palavreado, mas está deixando de pagar as contas com Deus. Não é que a gente deva nada, mas quando nós deixamos de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus, de andar como Jesus andou, nós estamos cortando o nosso laço com quem? E a luz vai sendo o quê? Infelizmente. Porque Deus quer cortar? Não, porque nós vamos impedindo dessa luz ser radiada através da nossa vida. Por isso devemos andar na luz. Por isso ele diz aqui no versículo 6, portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuamos na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Não adianta a gente mentir para nós mesmos. Eu vou na igreja. Mas eu posso ir numa festa. Eu vou na igreja, mas não tem problema não ficar no bar com os amigos. Não tem problema não falar palavrão, mentir, fofocar. Uma mentira, a pessoa está se enganando. Porque ela está andando no pecado. E nós não fomos chamados para estar no pecado, andar nas trevas, mas para andar na luz. Aí João vai dizer, mas se estivermos vivendo na luz, na presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e comunhão, e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se estivermos vivendo na luz, nós temos que estar o quê? Vivendo na luz. Nós temos que buscar andar na luz. Nós precisamos manter comunhão com Deus, que é a luz. Não é comunhão, não é estar na luz apenas no domingo, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira nas atividades da igreja. É todo dia. Eu preciso andar na luz. Eu preciso estar na luz. Porque somente assim, meus irmãos, nós teremos a verdadeira alegria. Se nós andarmos com Cristo, com Deus. Porque esperar alguma coisa deste mundo para ter alegria, nós morreremos o quê? Sentado, né? Melhor esperar sentado. Vai virar aquelas caveirinhas dos memes, né? Que fica sentado lá esperando vir a resposta. Não vai ter. Por isso a nossa única alegria é Cristo. A nossa única esperança é Deus. Por isso devemos estar em Cristo. Aí no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusamos aceitar a verdade. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos pecados e nós devemos buscar o quê? A santificação, para que esses pecados sejam o quê? Perdoados, sejam apagados. Não podemos dizer, agora que eu aceitei, eu não tenho pecado. Tem, e nós precisamos tratar deles com urgência. Por isso devemos pedir, Senhor, revela o que está em oculto no meu coração, que eu não estou enxergando. E liberta-me, cura-me, sara-me, purifica-me dos meus pecados. Porque somente o sangue de Jesus nos purifica. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser purificados dos pecados. Quando nós temos, Senhor, eu sou um pecador. Quando Pedro, né? Pedro, depois que Jesus ressuscitou, Pedro estava pescando. Aí Jesus estava à beira estava na praia, né? Acendendo a fogueira. Aí eles não pescaram nada a noite inteira. Aí Jesus disse, ei, joguem do lado direito. Aí eles ouviram. O homem lá mandou a gente jogar lá no lado direito. Vamos jogar? Vamos. Aí jogaram. Aí pescaram. Quando eles viram eles falaram, não. Pedro falou, é o mestre. É o mestre. É o mestre. E aí, Pedro, a palavra diz que ele estava nu, né? Mas é nu, eu digo que ele estava com as partes de baixo. Nu é sem aquele negócio lá, que eu esqueci o nome daquele negócio. A túnica, né? Ele pulou na água, correu. E ali o Senhor apareceu para ele e falou, Senhor, aparta-te de mim porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Pedro não ficou maravilhado com a multiplicação dos peixes.
Pedro viu quem estava ali à frente dele, era o seu Salvador, era o seu Deus, era o seu Senhor. E ele falou: Senhor, aparta-te de mim. Ele correu para Jesus e pedindo: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou imundo. Eu te neguei. Eu sou um pecador. Aparta-te de mim. E Jesus foi lá e restabeleceu a posição de Pedro. Nós temos que reconhecer os nossos pecados, para que o Senhor possa nos restabelecer a condição de filhos de Deus, filhos verdadeiros, autênticos. Nós só podemos ser filhos em Cristo. Mas se há em nós o pecado do mundo e não foi abandonado, confessado, nós somos um bando de mentirosos, que precisa urgentemente pedir perdão e se arrepender desse mau caminho e se voltar a Deus. Amém, meus irmãos? E aí a palavra do Senhor aqui no versículo 10 vai dizer: se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, pois Ele diz que nós pecamos. Porque a palavra do Senhor em Romanos diz: todos e destituídos estão no glória de Deus. E o próprio Davi, na sua oração, ele diz: Senhor, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque a morte entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo por um homem, mas a vida está em Cristo. Por isso temos que entender que nós não temos nenhum mérito diante de Deus. Nós precisamos com urgência do seu Filho. Nós precisamos entender que precisamos de Jesus, que precisamos estar nele. Não tem como eu estar na presença de Deus sem o seu Filho. Porque Ele é o único que pode nos apresentar diante de Deus, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele foi o Cordeiro perfeito que deu a sua vida por amor a nós, para nos justificar dos nossos pecados. Porque nenhuma das suas boas obras, nenhuma dos seus bons feitos, das suas proezas, pode te elevar diante de Deus. Porque todas as nossas justiças diante de Deus, nós precisamos do justo. Não é do Roberto Justo, não. É do justo. Jesus Cristo, Senhor. Precisamos dele todos os dias, porque somente ele nos justifica. Então, quando nós dissemos: não temos pecado, eu não tenho nenhum pecado, eu sou uma pessoa boa, porque eu oro, jejuo, porque eu faço isso, eu ajudo o pobre, ajudo isso, ajudo aquilo, eu sou uma pessoa boa. Bate no peito ainda. Tem pessoa que faz isso, ela bate no peito: eu sou boa, sou muito boa, porque eu tenho um coração bom. Bom só há quem? E Ele é tão bom e misericordioso que todos os dias Ele nos dá chance, oportunidade de nos arrependermos do nosso pecado. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá para cada um de nós. Por isso Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele tarda, para que nenhum se perca, como diz a sua palavra. Porque para Ele um dia é como se fosse o quê? E 1000 anos, mas tudo isso por amor ao seu povo, aos seus escolhidos, para que ninguém se perca, mas que venha ao pleno conhecimento e venha ao arrependimento, como diz a palavra. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Aí está escrito: para que não pequeis, né? Olha como é interessante isso aqui. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. É eu que tenho que me afastar do pecado. É eu que tenho que fugir do pecado, como José fugiu. Eu digo isso a vocês: fujam do pecado. Fiquem longe dele. Se você está vendo o pecado, fuja do pecado. Mas, se vocês pecarem,
existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Ele é o único que agradou a Deus. Ele é o único que cumpriu com a vontade de Deus, porque ele mesmo disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a minha comida consiste nisso, em cumprir, em fazer a vontade do meu Pai. Em fazer a vontade do meu Pai. E muitas das vezes a nossa vontade entra em conflito com a vontade de quem? Do Pai. Sendo que era para ser o contrário. Não deveria haver resistência em obedecermos, em estarmos na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas por que muitas das vezes nós perdemos a batalha espiritual? Porque muitas das vezes nós não andamos no conselho do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nós não andamos nos conselhos do Espírito, andamos nos nossos próprios conselhos. E aí quando vem a vontade do Pai, contrária à nossa, a gente resiste. A gente quer bater de frente com Deus. A gente quer questionar a Deus. Mas Jesus em nada questionou ao Pai. Em nada. Em tudo ele foi obediente. E como diz lá em Hebreus capítulo 1, ele aprendeu a obediência por meio da cruz. Porque em tudo ele foi fiel. E nós, será que temos sido fiel a Deus? Será que estamos procurando fazer a vontade de Deus? Andar no centro da vontade de Deus, não fazendo assim, eu vou fazer do jeito que eu acho que é. Não, é andar no conselho do Espírito, é se render ao Espírito. Como Cristo estava rendido a Deus. A sua oração no Getsemane é evidente: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Essa situação é a tua vontade, Senhor, amém. Que eu possa aprender por meio dela e poder te adorar. Não te adorar porque eu estou bem, que eu estou como é que se diz, no jardim. Não, seja no deserto, seja na bonança, seja na tempestade, seja na calmaria. Em todos os momentos nós temos que aprender a adorar a Deus, a nos render à sua vontade. Porque somente o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E da maneira como o Senhor quer tratar comigo, vai tratar com você de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Ah, sua filha está te ligando, você quer atender? Não. De uma maneira diferente. Versículo 1 ainda do capítulo 2 de 1 Pedro. Oi? Perdão, João. Obrigado, irmãos. 1 João. Obrigado. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é de bom e que agrada completamente a Deus. Irmãos, o único que pode agradar a Deus é Jesus. E para mim agradar a Deus... Irmã, atende aqui, irmã, deve ser algo urgente, porque se ela está insistindo. E para mim agradar a Deus, eu tenho que estar em Cristo. Porque Ele é o único que pode agradar a Deus. Então eu tenho que estar em Cristo para também agradar a Deus. Eu não posso tentar agradar a Deus fora dos caminhos de Cristo. Ah, eu vou por esse caminho aqui porque eu acho que vai agradar a Deus. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai agradar a Deus. Ah, dessa maneira aqui eu vou agradar a Deus. Mas vem cá, o que a palavra do Senhor está dizendo? O que ela está nos ensinando? O que ela fala do caminho, da verdade e da vida? O que ela está falando? Obrigado, irmão. O que ela está falando? É por esse caminho que eu tenho que andar. Porque os meus caminhos não levam ao reino de Deus, levam ao inferno. Porque os meus caminhos são sujos, são pecaminosos. Mas os caminhos de Deus, esse caminho tem um nome, essa avenida, essa via tem um nome, Jesus Cristo, esse leva ao reino de Deus. Mas os meus caminhos não.
Porque ele é o único que agradou a Deus. Nele, Deus, como diz lá em Isaías capítulo 53, lá, quando estava o profeta Isaías estava falando a respeito do Messias, do Salvador, que a Deus agradou moê-lo, porque não estava morrendo o seu filho, mas o nosso pecado, porque somente ele pôde satisfazer a Deus, somente Cristo pôde aplacar a ira de Deus. Nós não temos condição nenhuma, meus irmãos, de aplacar a ira de Deus. Por isso nós devemos correr para a sombra de Jesus. Nós devemos nos abrigar em Cristo. Porque foi Ele quem aplacou a ira de Deus por amor a nós. Nós devemos correr para Ele. Olha o que a palavra do Senhor diz aí no versículo 2. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus. Ele levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. E nos trouxe a comunhão com Deus. Por isso nós, como igreja, não podemos andar como o mundo anda, mas como Cristo andou sobre essa terra. Porque da maneira como a igreja está caminhando, da maneira como a igreja hoje, a igreja moderna, está caminhando, se modernizando, né? se reinventando, o caminho que ela está abrindo é o caminho do inferno, não é o caminho do reino de Deus. Porque enquanto as pessoas não entenderem que sem Jesus elas estão destinadas ao inferno, elas estão perdidas dentro de uma religião. Precisamos de Cristo com urgência. Essa verdade precisa ser pregada, porque o cálice da ira de Deus está se acendendo, está para se transbordar, como foi nos dias de Noé. Mas não haverá mais uma segunda chance. Não haverá uma única família para repovoar a terra. Não haverá mais uma arca para salvar. Já existe o Salvador. E o nome dele é Jesus, meus irmãos. Ele é a nossa arca. Ele é a nossa esperança. É nele que nós devemos nos abrigar. Amém? É nele que nós devemos nos abrigar. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele levou a ira de Deus contra os nossos pecados. Por isso a palavra do Senhor diz em Filipenses, eu não me lembro o capítulo. Filipenses. Que Jesus, na cruz, né? Que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidade. Tudo que havia contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Foi cravado, foi pago. Aqueles que estão em Jesus, que andam conforme Cristo andou, fazendo a vontade do Pai, esses não têm o que temer de estar diante de Deus no porvir, porque não devem nada. Estão entendendo? Mas e aqueles que andam segundo os seus próprios conselhos? Esses temem a morte. Se não temem, deveriam temer. E se não temem e não tremem, é porque muitas das vezes ainda não conhecem essa verdade. Porque Romanos capítulo 8, se eu não me engano é 12, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão... Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você não deve nada a Deus. Como diz aqui a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos trouxe comunhão com Deus. Ele é o perdão para os nossos pecados. E não somente para os nossos, mas os do mundo inteiro. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Olhando para dentro de nós. Para dentro de nós mesmos. Estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? É a pergunta que nessa versão está fazendo. Olhe para dentro de si. Você está fazendo a vontade de Deus? Estamos andando segundo a vontade de Deus? É assim que nós identificaremos se estamos em comunhão com Deus. Não tem como eu estar em comunhão com Deus, ou seja, ter paz com Deus, vivendo no quê? Não tem como ter paz com Deus, ter tranquilidade, ter sossego. Não tem como. O único meio
é procurando fazer a vontade de Deus. Por isso nós devemos sempre fazer um exame de nós mesmos. Por isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a respeito da ceia, o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntio, ele vai dizer, que ele não vai impedir das pessoas participarem da ceia, mas ele vai dizer assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Mas se a pessoa comer e beber, não tendo discernimento do que ela está participando, ela se torna réu, ela está trazendo a condenação para si. Porque aquele corpo representa Jesus sendo rasgado na cruz, sendo partido. O seu sangue representa o sangue do justo, que foi derramado por pessoas ímpias, impuras, que somente por meio do seu sangue nós somos purificados, nos tornamos justos. Então, quando a pessoa não entende que um justo morreu por ela, e participa e vive no pecado, ela está amaldiçoando a sua própria vida. Ela está se colocando em condenação. Por isso o apóstolo diz à igreja em Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, se você realmente está andando no caminho de Deus, nós devemos olhar. Nós devemos parar para refletir. Porque muitas das vezes as coisas do mundo consomem tanto o nosso tempo, que nós achamos que o que nós já estamos fazendo já é o quê? Só que tem coisa ainda que nós estamos presos. Tem coisa ainda que nós estamos apegados. Há pecados ainda que estão ligados aonde? Em nós. E precisa ser quebrado. Precisa ser perdoado, purificado. Mas é necessário que nós peçamos perdão a Deus, que nós reconheçamos e desejemos. Nós desejemos do fundo do nosso íntimo nunca mais praticar aquele pecado. O Senhor diz na sua palavra, em 2 Crônicas, se eu não me engano, se eu não me lembro o caminho, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar, se arrepender, eu do céu ouvirei e o quê? Não entendi. Não. Tá vendo? Vocês esquecem. Não. Eu ouvirei e perdoarei. E perdoarei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos maus, obrigado, irmão, dos maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei e sararei a vossa terra. Mas para se ter o perdão, seu Machado, precisa ser um arrependimento sincero. Não é só se humilhar, não é só bater no peito, Senhor, eu me arrependo, mas amanhã está no mesmo caminho. É se arrepender, é sair daquele caminho. Não é, irmã Cláudia? Não está escrito assim? É sair do mau caminho. Não é só orar, não é só se ajoelhar, jogar o pó sobre a cabeça. É ter a mudança no coração. Senhor, eu me arrependo. Eu não vou mais praticar isso. Senhor, eu não vou viver mais nesse pecado. E o Senhor, vendo a sinceridade do coração, o quebrantamento, então, como diz essa palavra, Ele perdoa, depois Ele sara a nossa terra. Voltando aqui ao texto, então Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, não tão somente o nosso, mas também o de todo mundo. Ele é o único que pagou a conta, não de uma dezena de pessoas, não de 1 bilhão de pessoas, mas por toda a eternidade Ele pagou a conta. As pessoas que vão nascer amanhã, que vão pecar amanhã, se elas se arrependerem, elas serão perdoadas. Elas serão perdoadas, elas serão livres do inferno. Ele não pagou a conta por um grupinho de pessoas, como uma determinada denominação, determinada teologia ensina, que Deus pagou por um grupinho de pessoas. Não, a palavra do Senhor é bem clara, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho a este mundo para morrer por todos, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E esse Jesus, nosso Senhor e Salvador, tem o poder de salvar todos aqueles que creem nele.
e se arrependerem. Irmã, desligou, não sei assim, por favor. E se arrependerem. Irmãos, os dias são maus. E nós nos decepcionaremos, não só com as coisas do mundo, mas também com as coisas que a igreja está fazendo. Que ao invés de dar glórias a Deus, as suas obras, produz mau testemunhos. E aquelas pessoas que um dia iriam crer, elas deixam de crer. Porque elas veem a religião como algo nocivo, devido à sua... eu não tenho a palavra agora. Devido à sua... o desequilíbrio, posso dizer assim, eu não tenho a palavra agora. Mas bom, vamos dar uma continuidade de texto. Se vem à cabeça aqui, eu trago para os irmãos. Capítulo 2, já estou encerrando, meus irmãos. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Olhando para dentro de nós mesmos, se estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos. Alguém poderá dizer, eu sou cristão, ou estou no caminho do céu e pertenço a Cristo. Alguém poderá dizer, eu sou cristão, eu estou no caminho do céu e eu pertenço a Cristo. Mas, se não faz o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Muitos são os que dizem isso, eu sou um cristão. Eu estou no caminho do céu, eu estou na igreja. Eu sou um crente, eu sou um evangélico. Mas se não faz aquilo que Cristo manda, não passa de um mentiroso, de um hipócrita. Porque Jesus mesmo disse, aquele que não faz o que eu vos mando, esse não me ama. Mas aqueles que me amam, eles fazem o que eu vos mando. Eles fazem, eles obedecem a minha palavra. Eles obedecem a minha palavra. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É Jesus na frente de você? E o caminho de Jesus é estreito. E nós devemos andar por esse caminho como ele andou. Então não adianta dizer eu sou cristão, sou bispo, presbítero, sou diácono, sou isso, sou aquilo, tenho teologia nisso, tenho teologia naquilo. Mas se não obedece à palavra de Deus, não passa de um hipócrita, um mentiroso. Não segue o verdadeiro mestre, não segue o verdadeiro Senhor. Por isso nós temos que andar como ele andou. Para que as pessoas possam ver em nós Jesus e crer. Quando nós pregarmos, o braço do Senhor ser revelado a elas. E elas crerem. E elas crerem, meus irmãos. Muitos hoje são enviados na carne, como missionários, com falsas revelações, com falsas promessas, que não mostram o caminho do reino de Deus, que está em Cristo. Elas só crerão em Jesus, de fato e de verdade, quando elas forem confrontadas. Quando elas forem confrontadas e entenderem que se elas continuarem da maneira como elas estão vivendo, elas vão morrer no pecado, vão para o inferno e não terão nenhuma saída, então elas não se arrependerão. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Precisamos pregar Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar uma casa. Mas essa casa está onde? Está no céu. Essa é a casa que Ele me prometeu. Amém? Essa é a casa que Ele prometeu, irmã Glaucia. É no céu. É uma linda morada, São Michel. É uma rua tão brilhante que é de ouro. O mar é tão reluzente igual o cristal. É um lugar esplêndido, meus irmãos. E a igreja está perdendo a sensibilidade da eternidade.
está trocando as coisas eternas por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Estão perdendo o vislumbre da eternidade, o vislumbre do reino de Deus. Que nós possamos voltar os nossos olhos ao céu, voltar os nossos olhos ao Senhor e buscar a santificação, porque em breve o Senhor voltará. Em breve o Senhor virá nos levar para essa morada. E precisamos estar preparados, nos santificando para esse dia, para esse encontro. Amém, meus irmãos? Então todo aquele que diz: eu sou cristão, eu estou no caminho do céu e pertenço a Cristo, mas não faz o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Mas aquele que faz o que Cristo lhe manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Esta é a maneira de saber se essa é a maneira de você saber se você é ou não um cristão. Deixa eu só voltar aqui a leitura. Mas aqueles que fizerem o que Cristo lhes manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Esta é a maneira de saber se você é ou não um cristão. Qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. Amém? Essa é a maneira de saber se somos cristãos ou não. É obedecendo a quem? A palavra de Jesus, de Deus. Porque assim nós aprenderemos a amar a Deus como Cristo amou. Como Cristo amou. O amor de Deus estava em Cristo, que foi dado a nós por meio do seu Filho. E se nós estivermos em Cristo, nós saberemos amar a Deus verdadeiramente, como o único e verdadeiro Deus. Por isso, meus irmãos, olhe para dentro de si, veja se você é um cristão verdadeiro, se temos sido essa luz, se temos sido esse cristão verdadeiro, não só para sermos salvos, mas para que aquelas pessoas possam olhar para nós e falar: poxa, eu quero ser um cristão. Olha o amor que essa pessoa tem, olha a paciência que essa pessoa tem, olha a bondade que vem dela. Mas não é porque é fruto próprio nosso, mas é porque Cristo está em nós. Então o seu Espírito tem toda a liberdade de mostrar os seus frutos através de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então o caminho para saber se você é um cristão verdadeiro é você obedecendo, é nós obedecendo a palavra. Obedecendo, andando como Cristo andou. Porque somente assim essa luz vai brilhar sobre as trevas que está neste mundo. Amém? Somente assim o sal não perderá o seu sabor e não será pisado pelos homens, mas trará sabor a este mundo de amargura. Mas precisamos, meus irmãos, nos voltar para Cristo com urgência. Com urgência. É nós dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos. É nós calejarmos os nossos joelhos. É nós marcarmos os nossos rostos com lágrimas, pedindo ao Senhor misericórdia. E para o Senhor trazer à luz a revelação dos nossos pecados ocultos, para que assim nos arrependamos dele e sejamos perdoados e venhamos poder adorar a Deus em espírito e em verdade, e o nosso louvor ser aceito por Deus. Amém, meus irmãos? Então, como crerão? Como essas pessoas vão crer? Em Jesus. É quando eu, nos tornarmos cristãos verdadeiros. Quando você disser: Senhor, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ti. Que eu não viva, mas Cristo viva em mim. Amém, meus irmãos? Assim o mundo verá a luz que foi enviada a essa terra, que é Jesus, que nos salva da ira de Deus, que nos salva da morte, porque Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave da vida, e Ele quer nos dar vida. Por isso precisamos estar nele. Amém, meus irmãos? Precisamos estar nele. Qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. Se você é cristão, se nós somos cristãos, não devemos viver da nossa maneira,
mas devemos viver como Cristo viveu. Como Cristo viveu. Amém, meus irmãos?